Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo, endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam e diziam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Seja Jesus para dar voz a alguém. Nós já vimos desde o início do capítulo 8, que nós temos que ser Jesus, no sentido metafórico, é claro. Você agora já entendeu. Quando eu digo seja Jesus para alguém, eu não estou dizendo de maneira literal. Jesus disse: eu sou um pé de uva, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou um caminho. Mas como assim? Jesus é um pé de uva? Mas, e depois ele era um pão? É pé de uva ou pão? A porta ou caminho? Metáforas, irmãos, metáfora. Eu sou um pé de uva. Não é literal, não nascia uva do corpo de Jesus, não. Ele estava fazendo uma comparação. Comparado ao pé de uva, da mesma forma que o pé de uva é quem sustenta e alimenta os galhos para que dê uvas, também eu é que sustento e alimento os meus discípulos para que deem frutos. É isso que ele queria dizer. Está fazendo uma comparação para que o princípio da comparação seja aplicada na vida de quem ouve a comparação. É uma metáfora. Então, quando a gente diz seja Jesus para alguém, não é literal, é num sentido metafórico, porque a Bíblia, na pena do apóstolo Paulo, usou esta metáfora. A igreja é o corpo de Cristo, não é literal, é uma metáfora para dizer o quê? Cristo é o cabeça, Ele é quem comanda, e a igreja é o corpo que se desenvolve para fazer o que a cabeça manda. Então, nesse sentido metafórico, nós, como corpo de Cristo, podemos ser as mãos de Cristo, os pés de Cristo, podemos andar e levar Cristo às pessoas, através de nós. Então, a proposta desse tema é essa. Por isso você precisa entender, é uma metáfora. Ser Jesus para alguém é represente Jesus para alguém. É deixe Jesus, através de você, alcançar alguém. Faça o que Jesus faria. Seja o que Jesus seria. E assim, de maneira metafórica, você vai ser Jesus para alguém. É isso e tão somente isso. Mas infelizmente, algumas pessoas querem levar tudo ao pé da letra e não têm boa vontade de compreender uma metáfora, e aí agarram e ficam teimando, discordando da proposta de um tema que é metafórico. Isso é poesia, gente. Então, no início do capítulo 8, nós vimos que Jesus começa a curar. Ele cura um leproso, ele cura o criado do centurião, ele cura a sogra de Pedro, ele faz várias curas. E aí ele aperta o cinto para ver quem realmente quer ser discípulo dele. E aí nós aprendemos que temos que ser Jesus para curar alguém. Depois Jesus acalma uma tempestade, e aí a gente aprendeu que a gente tem que ser Jesus para acalmar alguém. Depois da tempestade, Jesus liberta 2 endemoniados gadarenos. E aí a gente aprendeu que temos que ser Jesus para libertar alguém. Depois, ele cura um paralítico em Cafarnaum.
e ele levanta o paralítico, e diz para ele: levanta e anda, vai embora. E o homem levantou e foi embora, pela autoridade de Jesus, pelo poder de Jesus. E aí nós aprendemos que temos que ser Jesus para levantar alguém. Muita gente caída, prostrada, e Jesus através de nós pode levantar alguém. Depois ele chamou Mateus e falou com Mateus: levanta e vem comigo. Mateus levantou e foi. E aí ele começou a comer com pecadores, e isso assustou os fariseus, os religiosos. Sempre tem gente que assusta com a verdade nua e crua, e com a simplicidade do Evangelho de Jesus, assusta muita gente. E aí, nós aprendemos que nós temos que ser Jesus para alguém. E Jesus, que é Deus encarnado, comia com pecadores. Quem sou eu e você para não querer conviver com algumas pessoas por causa do pecado delas? Que é isso? Fazendo acepção de pessoas? E os religiosos, muito curioso isso, uma frase boa para você postar hoje, só não esquece de fazer o check-in e dizer que você está aqui na igreja, que é uma frase boa para você postar. Olha só que legal: Jesus comia com pecadores, e os religiosos ficaram escandalizados. Aí eu digo a você: se Jesus não comesse com pecadores, só ia comer sozinho. Porque todos são pecadores. Frase boa para você postar: se Jesus não comesse com pecadores, só comeria sozinho. Porque todo ser humano é pecador. O único ser humano que viveu 33 anos sem nenhum pecado se chama Jesus de Nazaré. Fora ele, todo mundo é pecador. O que frequenta mais, o que frequenta menos, o que dá mais dinheiro, o que dá menos dinheiro, o que sabe mais do livro, o que sabe menos do livro, o que fala do livro, o que não fala do livro. Todo mundo é pecador, igual. Não julgue as pessoas só porque elas pecam diferente de você, não. Olha no espelho e percebe qual é o seu pecado e trata dele, entendeu? Para de tentar tirar o cisco do olho do outro e tira esse galho que está no seu olho primeiro. Nossa, pastor, está pegando pesado. É porque você não conhece o livro, eu só estou citando frases do livro, que foi Jesus mesmo que disse, tá? Eu só estou sendo Jesus para você, repetindo as frases dele. Para de se preocupar com o outro, se preocupe com você. Para de coar, você está coando um mosquito e está engolindo um camelo. Você está preocupando com as coisas, não tem nada a ver, e o que realmente você deveria se preocupar, você está, empurrando com a barriga. Uma história muito legal aconteceu com um pastor, verídica, um pastor de Belo Horizonte. Essa vale a pena contar agora. Olha que legal. 7h pouca da manhã, num domingo, tocou o telefone fixo da casa do pastor, uma igreja grande, relevante em Belo Horizonte. Pastor, gente, uma hora dessa, pastor, ser acordado no domingo, cedo já, problema, né? Aconteceu algum problema, ai meu Deus, quem morreu? Ai Jesus, não vai ter culto, vai ter velório, e agora? Atendeu o telefone, a mulher perguntou: é o senhor que é o pastor fulano de tal? Sim senhora, é o que foi? Não, eu estou ligando para dizer o seguinte: lá na igreja do senhor só tem vagabundo. O senhor é daquela igreja assim, assim, assim? Da tal lugar que tem tal coisa assim na frente? Falou: é, isso mesmo. Então, liguei só para não deixar o senhor iludido e enganado. A igreja do senhor só tem pilantra, cafajeste, vagabundo, ninguém presta naquela igreja. Aí ele: opa, que bom, glória a Deus, uai. É Belo Horizonte, né?
Notícia boa que a senhora me deu, senhor. Ô pastor, o senhor é doido? Ah, é por isso então que essa igreja é desse jeito. O pastor não bate bem da cabeça. Eu estou te falando que sua igreja só tem vagabundo. O senhor fala glória a Deus? Claro, minha irmã. Porque se o povo lá não presta e eu estou pregando para consertar a vida deles, é sinal de que eu tenho muitos anos ainda de serviço pela frente, velho. Eu estou com emprego garantido, louvado seja Deus, aleluia. Porque se o povo fosse tudo perfeito, não precisava de pastor, eu estou desempregado, minha irmã. Mas o que a senhora quer? Não, liguei só para falar isso com o senhor, que é tudo pecador, tudo vagabundo. Ele falou, então, e a senhora com a língua desse tamanho, pode vir, que tem lugar para a senhora também. Porque é assim que faz aquele que julga. Entendeu? Esquece do galho que está no olho e está preocupado com o cisco no olho do outro. É isso que os religiosos fizeram com Jesus. Não pode comer com pecador, não pode comer com publicano, e não sei o que. Aí Jesus vai, tenta botar remendo novo em pano velho, não, vai dar. Tenta botar vinho novo em odre velho, não. Vocês não estão entendendo nada. Eu estou trazendo um vinho novo e o odre de vocês está velho, então vai rasgar, não tem jeito. Me acompanha não, que eu não sou novela. Galinha que acompanha pato, morre afogada. Periquito que acompanha morcego, amanhece de cabeça para baixo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Não tenta medir o meu ministério pelas regras e pela religiosidade de vocês, não. Vocês não estão entendendo nada que eu estou fazendo. Fica na de vocês lá, me deixa quieto aqui que eu vim cumprir uma missão e eu estou fazendo o que eu vim fazer. E aí ele fala do jejum, tal, e aí aparece o Jairo e chama ele para curar a filha. E ele fala, então bora lá curar a menina. E aí no meio do caminho aparece uma mulher enferma, no fluxo de sangue, a mulher toca em Jesus e fica curada. Continua o caminho, e lá na casa de Jairo, ele ressuscita aquela menina. Ressuscita a menina. Pois bem, nós aprendemos que temos que ser Jesus para ressuscitar alguém. Depois ele cura 2 cegos. E aí a gente aprendeu que temos que ser Jesus para dar visão a alguém. E aí agora ele cura um mudo. E aí a gente vai aprender que precisa ser Jesus para dar voz a alguém. Tem muita gente ao nosso redor que perdeu a vez, que perdeu a voz. E eu não estou falando de perder a voz dos lábios. Estou falando de perder a voz da alma. Estou falando de perder a voz no sentido de que perdeu a capacidade de tomar decisões, de decidir pelas coisas certas. Perdeu a capacidade de clamar, de falar, de questionar, de aprender, de perguntar. Muita gente perdeu a voz. Muita gente perdeu a voz. Porque a injustiça, porque a opressão, como esse homem aqui, o homem ficou mudo, mas o problema dele não era na língua, não era nas cordas ou pregas, vocais. O problema dele era espiritual. Uma opressão maligna tirou a voz daquele homem. E eu tenho certeza que se você puxar aí na sua memória agora, você convive com pessoas que de tão oprimida que são, perderam a voz. Se tornaram passivas, à mercê da opressão que vive, da opressão que sofre. Muita maldade, muita injustiça. Oprime de tal forma que a pessoa fica muda.
Ela até fala com a boca, mas ela não consegue mais clamar, não consegue exclamar com o coração. Está completamente oprimida, sem vez, sem voz, sem voto, sem capacidade de tomar decisões, de seguir direções. Completo medo travou a voz da pessoa. As crianças costumam ter medo do escuro. Os adultos costumam ter medo da luz. Por isso que você vai arrumar muito problema com adultos se você começar a jogar luz em algumas coisas. Comece a jogar luz e mostrar as imperfeições com a luz que faz aparecer o que está errado. Você vai arrumar muito problema. Com crianças não, com adultos. Se você começar a lidar no escuro, você tem problema com a criança. A criança tem medo do escuro. O adulto tem medo da luz. Portanto, eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa fazer para ser Jesus, para dar voz a alguém, é entender que a gente precisa se retirar de algumas coisas, se retirar de alguns lugares, se retirar de algumas situações. O texto diz no verso 32, ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado. Eles se retiraram, e retirados, tiveram a oportunidade de dar voz a alguém. Sabe o que é que mais tira a autoridade de quem quer ser Jesus para alguém? A incapacidade de se retirar das coisas, se retirar dos lugares. Eu quero ser um instrumento de Jesus para dar voz a alguém, mas eu não estou disposto a me retirar. E aí não tem como eu dar voz. Porque como é que eu vou ser instrumento de voz para alguém se eu também estou mudo? Como é que eu vou ser instrumento de poder e autoridade se eu também estou oprimido? Eu pratico as mesmas coisas. Eu não consigo me retirar para ser usado por Deus. Como é que Deus vai me usar num ambiente de opressão se eu também estou oprimido? Não tem como. Então a gente tem que aprender a se retirar de algumas coisas, se retirar de algumas práticas erradas, se retirar de alguns lugares de opressão, se retirar até de algumas conivências e convivências. Porque tem lugar, tem pessoas, tem práticas que são opressoras para nós. Eu não estou dizendo que a gente deve fazer acepção de pessoas, de lugares ou de qualquer outra coisa. Acabei de falar que Jesus comia com pecadores, com publicanos. Agora, Jesus estava para ser um canal de libertação. O grande problema é que a gente quer ser instrumento de libertação, mas ainda não está liberto. Instrumento para dar voz, mas ainda também não fala. Então não tente dar voz a alguém se você ainda é mudo. Você só vai dar voz a alguém se sua voz estiver cheio de poder e de autoridade. Porque você precisa falar, você precisa pregar, você precisa ensinar, você precisa doutrinar, você precisa fazer o que Jesus faria. Mesmo estando num lugar onde reina a opressão, ele nunca era oprimido. Então, temos que nos retirar, principalmente espiritualmente, nos retirar de algumas práticas, nos retirar de algumas opressões. Tem lugar e tem pessoas que são tóxicas.
quanto mais a gente convive, mais intoxicado a gente fica. Estou dizendo que você não pode falar com essas pessoas, que você não pode frequentar o mesmo lugar que elas. Estou dizendo que às vezes as pessoas estão oprimidas e precisam de libertação como esse homem aqui, mas para libertá-las precisamos estar retirados do meio delas. Aí o cara é da roda dos escarnecedores, ouve uma mensagem dessa e quer amanhã chegar na roda dos escarnecedores e falar: está todo mundo aqui errado, precisando de libertação. Todo mundo vai olhar e falar: mas até ontem você estava aqui com a gente. Escarnecendo também. Nós não podemos ser da roda dos escarnecedores, nós temos que ser da roda dos esclarecedores. Gente que quando senta, senta para esclarecer as coisas, e não para escarnecer pessoas. Conversa da roda que a gente participa deve ser saudável. Uma conversa debaixo da luz, uma conversa que traz proveito, uma conversa que traz edificação, uma conversa que traz frutificação. A gente fala muita bobagem, perde muito tempo. Expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Entenda uma coisa: existem situações que só vão ser resolvidas espiritualmente. O problema do homem não era de fonoaudiologia, era espiritual. Era um problema de demonologia. Tinha nada a ver com a garganta dele, tinha a ver com a alma dele que estava oprimida, possuída por um espírito maligno. Um monte de coisa é boa, e várias ferramentas são boas. Terapia é muito bom, aconselhamento, psicologia, psiquiatria, psicanálise, uns remedinhos que toma, ajuda. Agora, tem situações que são espirituais. E aí o que nós precisamos, em segundo lugar, é ter o discernimento. E perceber quando é algo físico, o que vai ser resolvido com terapia, com remédio, com isso, com aquilo, com sessões de fonoaudiologia, o que pode ser resolvido com libras. A pessoa não consegue ouvir, o que a gente vai fazer? Leva no otorrino, leva no fonoaudiólogo, não tem jeito, então nós resolvemos com libras, para a pessoa entender o que a gente está falando. Agora, tem determinado tipo de mudez, tem determinado tipo de surdez, tem determinado tipo de cegueira, que são espirituais. Tem gente que enxerga muito bem com os olhos, enxerga bem, mas não vê nada, não tem visão. Tem gente que escuta muito bem com os ouvidos, mas não ouve nada, porque não tem submissão. Não está disposto a se submeter, não vai ouvir. Não vai ouvir. Vai escutar, mas não vai ouvir nada. Tem gente que fala muito bem com a língua, mas não fala nada com a alma, porque não está disposto a ministrar vida para libertar pessoas. Ser Jesus para dar voz a alguém é ser um instrumento de Deus para trazer libertação espiritual, para que as pessoas possam ter novamente a voz restaurada. E o verso 34 diz: os fariseus murmuravam, reclamavam, praguejavam e falavam um negócio aqui, pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. O que os fariseus estavam dizendo? O poder que Jesus tem para expulsar o demônio das pessoas vem do chefe dos demônios.
do líder dos demônios, que eles lá na cultura e naquele momento chamavam de Beuzebu. Olha só, o que esses homens estavam fazendo? Olhando para um milagre. Jesus tinha restaurado a voz daquele homem, pela libertação que deu a ele, e os homens religiosos estavam olhando para aquela ação de Deus e jogando na conta do diabo. Ele só tem poder para expulsar demônio, porque é o chefe dos demônios que faz isso, através dele. Aí se você passar algumas páginas da sua Bíblia comigo, e for lá para Mateus capítulo 12, olha aí, um outro momento que aconteceu a mesma coisa, só que aí Jesus fala um negócio muito sério, muito sério. Mateus capítulo 12, a partir do verso 22, olha só, Mateus capítulo 12, versículo 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Diferente, o outro lá só era mudo, esse aqui era mudo e cego também, mas era demônio. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Restaurou duas coisas aqui, a voz e a visão. Verso 23, de Mateus 12. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? O Messias, o rei de Israel, aquele que a gente tanto espera? Estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam e diziam: este, Jesus, não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Sabe por que a igreja não prevalece em todas as situações que enfrenta? Porque está dividida. Está dividida. Está dividida na crença, está dividida na fé, está dividida na motivação. Está dividida. Um quer preto, o outro quer branco. Um quer luz, o outro quer escuridão. Um quer madeira, o outro quer ferro. Um quer plástico, o outro quer metal. E a gente está preocupado com um monte de bobeira, se dividindo por causa das bobeiras, e está só se enfraquecendo. Se Satanás, verso 26, espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E aí eu vou aproveitar antes de encerrar para te ensinar uma coisa que, como você leu comigo, é muito simples de entender.
Mas a gente prefere complicar do que explicar. Eu prefiro explicar. Eu não gosto de complicar. Porque quem gosta de complicar é quem gosta de se sentir superior. Eu pego um problema, complico e falo, mas eu sei a solução. A solução é essa aqui, ó. E não te explico. Não te explico como que eu resolvi o problema. Eu só dou o resultado do problema. E aí você olha e fala, nossa, esse cara sabe mais do que a gente mesmo, hein? E aí eu fico superior. Eu sei, vocês não sabem. Então tudo que eu falar, vocês são obrigados a ouvir e concordar. Porque eu sei, vocês não. Quem gosta de complicar as coisas é porque gosta de se sentir superior, só isso. Talvez não tem realização na vida, não tem prazer no que faz, é frustrado, é decepcionado, é cheio de crises, e aí precisa disso para poder se sentir um pouco melhor. A ocasião em que Jesus falou essas palavras foi lida aqui por nós. E para encerrar a série, para encerrar a mensagem e para encerrar essa proposta, eu quero dizer uma coisa: não tem como ser Jesus para alguém sem o poder do Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito não habita em mim, eu não pertenço ao corpo de Cristo. Se eu não pertenço ao corpo de Cristo, eu não consigo ser Jesus para ninguém. Posso até fazer boas ações, posso fazer caridade, ser uma pessoa muito generosa, mas eu só vou ser Jesus, curar, libertar, acalmar, dar visão, dar voz, dar tudo que Jesus nos mostrou que nós podemos fazer em nome dEle, se o Espírito de Deus estiver em mim. E é o Espírito quem faz tudo isso. E aí eu vou aproveitar e para encerrar vou explicar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um assunto muito complicado, é uma coisa muito difícil, e eu vira e mexe, atendo algumas pessoas, pessoalmente ou virtualmente, dizendo, pastor, estou com medo de ir para o inferno, porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu falei um negócio que não devia, e a Bíblia diz que esse pecado não tem perdão, então eu vou para o inferno. Oh meu Deus, é só ler, a gente acabou de ler. Todo texto pertence a um contexto. Toda fala pertence a uma situação. Se eu entendo a situação, eu entendo o propósito da fala. Jesus, no capítulo 9, curou o mudo, deu voz a ele, e expulsando o demônio que impedia ele de falar. E nós já entendemos, temos que ser Jesus para dar voz a alguém, para expulsar os demônios que oprimem as pessoas, para elas voltarem a ter voz, fôlego de vida, clamor, diálogo com Deus. E aí, Jesus quando faz isso, ele é acusado pelos fariseus de que ele está fazendo isso pelo poder do diabo, que eles chamavam lá de Belzebu. Depois no capítulo 12 aparece um outro cara, que era mudo, mas que também era cego, ele faz do mesmo jeito, o cara volta a ver e volta a falar, e os mesmos fariseus acusam ele da mesma coisa. Não é pelo poder de Deus que ele faz isso, ele não é o Messias, ele não é o Filho de Deus, ele não é Deus, ele está fazendo contra o poder do diabo. Aí Jesus arma uma tese metafórica, não é nada literal que Jesus falou. Jesus dá um exemplo, ele faz uma comparação dizendo assim, presta atenção no que vocês acabaram de falar, vocês não têm lógica no que vocês falam. Como que o diabo vai me usar para expulsar diabo do corpo de alguém? O objetivo do diabo não é manter as pessoas oprimidas? Como que o próprio diabo vai expulsar o demônio e vai libertar uma pessoa? Não tem lógica. Um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Como que o diabo vai dividir o reino dele? Ele vai jogar, fazer gol contra? Porque se o diabo expulsa o demônio de alguém, ele está jogando contra o propósito dele. É um gol contra. Vocês não têm noção do que vocês estão, da besteira que vocês estão falando, não? Mas, deixa eu falar um negócio com vocês. Se vocês estão falando mal de mim, se vocês não querem acreditar em mim, tudo bem, beleza. Agora, não atribuam ao diabo uma obra que é de Deus. Porque fazendo isso, você não está
crendo em Deus. E sem crer em Deus, não tem como ter perdão. É simples. Por que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão? Porque blasfemar contra o Espírito é não perceber que algumas coisas vêm da parte de Deus, que Deus enviou Jesus para nós, que Deus enviou Jesus para nos libertar, que tudo faz parte de um plano, que não existe plano A, plano B, plano C, plano D, que Jesus é mais um plano da parte de Deus. Não, existe um plano só. O Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Se você ler o livro inteiro, você vai perceber que antes de haver luz, houve cruz. Antes de haja luz, antes de ser criado o universo, o Filho de Deus já tinha se disposto a morrer, porque Deus sabe tudo, sabe antes, então Ele sabia que iria criar um ser que ia se rebelar contra Ele, e que Ele iria ter que trazer esse ser de volta para Ele, através do sacrifício de alguém, porque não há perdão de pecados se não houver derramamento de sangue. Alguém tem que morrer para que seja paga a dívida. Então Jesus bate no peito e diz: pode criar, meu Pai, bora criar aqui, Espírito, vamos criar, e façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É por isso que lá está no plural, porque Deus é mais de um, Deus é plural, Deus é 3 pessoas, então eles dizem: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e reine ele sobre todos os animais da selva, e domine sobre toda a terra, e faça isso, mas não pode comer, se comer morrerá. A gente sabe que ele vai comer e sabe que ele vai morrer, então por isso que eu já me sacrifico antes mesmo de criá-lo. Isso é a onisciência de Deus, essa é a nossa teologia, é isso que esse livro ensina. Isso não dá margem para a gente ser zoado, para a gente ser chacoteado. Motivo de chacota, porque a nossa teologia é rasa, superficial, a gente não aprende as coisas desde o início do jeito certo. Deus sabe tudo, Deus sabe antes, e Ele só tinha um plano, o plano de redenção da humanidade. Eu vou criar esse ser, e ele vai se procriar, reproduzir a partir da minha criação. E depois eu vou reuni-los na minha glória, na eternidade, porque eu só criei eles para habitarem comigo, para o louvor da minha glória, só isso. Mas eles vão escolher se rebelar, mas o meu filho já decidiu se entregar. Então quando chegar na plenitude dos tempos, na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, meu filho irá morrer lá, porque se o pecado aconteceu lá, lá tem que ser redimido. Então ele vai lá, encarnado, faz o que tem que ser feito, volta para cá, o Espírito vai, reúne eles, convence da justiça, do pecado, do juízo, fica com eles consolando, para eles não se sentirem sozinhos, e na hora certa, o meu filho voltará para reuni-los e trazê-los todos de volta. Se você não crê nisso, não tem perdão para você. Se você acha que o que Jesus veio fazer não é da parte de Deus, não é plano de Deus para a sua vida, sinto muito, você morrerá sem o perdão de Deus, porque não tem como ser salvo sem crer. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ou você crê que Deus fez isso por você, ou você com a sua vida está blasfemando contra a obra de Deus. Sinto muito, você vai morrer sem perdão. É isso. Portanto, qual é o pecado que não tem perdão? Não crer que Deus fez o que fez para nos salvar, para nos perdoar. Se eu não creio na obra de Deus e ainda por cima atribuo ao diabo, estou blasfemando contra Deus. Há perdão para quem não crê? Não, porque a Bíblia diz que só será perdoado quem crer. Jesus estava fazendo uma obra de Deus e eles não conseguiam crer, eles só murmuravam. Aí eu te pergunto, murmuração salva alguém? A única coisa que salva é a fé em Jesus Cristo. Então, de maneira muito simples, o que é blasfemar contra o Espírito? Atribuir a outra coisa aquilo que só o Espírito pode fazer. O que é não ter perdão por esta blasfêmia? É não crer que Deus fez o que fez.
E aí nós não somos alcançados com o perdão. Por isso não tem perdão contra o Espírito Santo. Não é você falar mal de Deus, num momento de raiva, você, porque Deus não presta, porque também não quero mais Deus, porque não sei o que, eu falei um negócio de Deus, e eu blasfemei, e agora não tem mais perdão para mim, eu vou para o inferno. Não é isso. Não é isso. É exatamente o que Jesus falou. O Espírito de Deus está fazendo a obra, mas vocês não conseguem crer, então vocês estão blasfemando contra Ele, porque não conseguem crer, e quem não consegue crer, já está condenado. Simples assim, porque Ele não veio para condenar, nós já estamos condenados, irmãos. Toda pessoa nasce condenada, se somos todos pecadores, o salário do pecado é a morte. Precisa dele falar que está errado? Está errado, já está, desde o Éden. Por isso Ele não veio para condenar, já estamos condenados. Ele veio para salvar, e salvar os que creem, porque Ele nos amou de tal maneira, que deu o Seu Filho. Deu o Seu Filho. Único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.